Boa noite a todos. É um prazer enorme poder falar com vocês aqui nesse momento, estar disponível para casa, para iniciar como palestrante, além de trabalhadora. E o estudo de hoje, a palestra de hoje, ela vai se basear no estudo que vem sendo desenvolvido na casa às terças-feiras, e leva em conta 2 livros do Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed, que se chamam Os Prazeres da Alma e As Dores da Alma. Esses 2 livros aqui, que nós usamos para os estudos na terça. E para a aula de hoje, nós vamos falar sobre o desapego e a dependência. Como eles se manifestam, né, e como nós podemos trazer o desapego, que é um prazer da alma, para nós, e nos livrar da dependência, que é uma dor de nossa alma. Para iniciar, vamos entender primeiramente o que é o desapego. O desapego, então, segundo Hamed, é um estado em que se supera o apego às coisas, às pessoas ou às preocupações mundanas. É considerado uma virtude sábia e é promovido em várias religiões. Então, ele diz: não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo ou uma resignação neurótica, e não uma virtude genuína. Então, para o Espírito Hamed, não adianta nós nos enganarmos, pensando que somos desapegados de fato de alguma coisa, de alguém, se não formos de verdade. Então, é necessário que nós abandonemos esse desapego defensivo e buscarmos o desapego como uma virtude genuína. Mas o que seria esse desapego defensivo para o Hamed? Seria quando nós usamos uma fuga da realidade, que isso é bastante comum, né? Nós não queremos aceitar uma situação e daí nós fugimos da realidade, nós imaginamos uma situação diferente daquilo que de fato aconteceu. Pode ser, por exemplo, num contexto de uma discussão, quando você vai relatar o que aconteceu para uma pessoa, uma terceira pessoa, você cria uma versão dos fatos e foge da realidade e se apega à sua versão dos fatos, mais uma vez por orgulho e vigilância. Ou então nós temos esse desapego defensivo quando temos medo de amar ou perder algo ou alguém importante, e aí dizemos para alguém que amamos muito que não amamos e que não nos importamos com ela, quando na verdade sofremos muito com o afastamento dela. Ou então quando nós temos demasiado apego a um cargo ou uma posição, e aí nós também sofremos com isso quando dizemos que não amamos o nosso trabalho ou que não defendemos certas posturas. Ele também vem do medo de sentir dor, e aí é o contrário do medo de perder. Quando a gente tem medo de sentir a dor, a gente também não experiencia a dor, e quando isso acontece, nós não crescemos, nós não evoluímos, porque a dor faz parte do processo de crescimento, faz parte da nossa reforma íntima. E como o Evangelho nos diz, nós podemos escolher entre sofrer e ter dor, porque a dor, ela é inevitável, porém o sofrimento pode ser não vivido, né? Pode ser optativo. A gente pode escolher por não sofrer durante o processo de ter dor. Outra característica é o isolamento. Quando a pessoa ela tem um desapego defensivo apenas para fingir que é desapegada, ela se isola e aí ela acaba dizendo que ela não tem amigos, que ela não ama ninguém, que ela não se importa.
Agir com indiferença e desprezo diante do mundo sensível também é uma forma de desapego defensivo e real. Por exemplo, quando nós vemos o próximo em sofrimento, ou notamos animais em sofrimento e não temos o mínimo de empatia por isso. Então, nós agimos com indiferença e desprezo diante de tudo isso que nos provoca emoção. Nós devemos viver a emoção, devemos deixar a emoção fluir de nós, sair de dentro do nosso peito e não prendê-la dentro de nós. Então, toda vez que nós encarceramos esse tipo de emoção, nós estamos mais uma vez manifestando um desapego defensivo. E por último, quando nós nos demonstramos frios e indiferentes, dizendo eu não me importo, também é defensivo e não um apego real. Mas esse eu não me importo não é quando o marido da gente pergunta o que você quer jantar e você responde qualquer coisa, tá bom. Não é isso. Esse eu não me importo é quando, por exemplo, a gente chega em situações onde o cerne da questão envolve algo que te faria evoluir, que te faria ser um ser humano melhor, como, por exemplo, praticar a caridade. E a pessoa diz simplesmente, eu não me importo, para mim não é importante. Novamente, nós temos aí um exemplo de desapego defensivo, no qual a pessoa não é de fato desapegada de nada nem de ninguém. Então, como seria esse desapego real para o Hamed? É um estado de consciência, é algo que nós temos que trazer de dentro de nós, de dentro do nosso espírito. E aí, para mais uma vez a gente desarmar o apego, nós devemos nos lembrar que o apego é filho do medo. E com isso, o que nós temos em mente? Que o desapego, na verdade, ele não significa uma renúncia obrigatória às coisas ou às pessoas que amamos, mas apenas a desvinculação emocional excessiva. Nós não necessitamos desapegar das coisas que amamos, apenas o excesso desse apego que deve ser abandonado. Quando nós dizemos também que o desapego é possuir sem ser possuído, é aprender a viver com a leveza. Quando nós pensamos no apego também, devemos nos lembrar que ele é uma fonte de sofrimento. E esse sofrimento ele advém do medo da perda, da solidão e do fracasso. E o desapego é fruto da confiança em Deus e da autoestima espiritual. Significa não se escravizar pelos bens, usufruir sem se perder, não ter ciúme, controle ou expectativa sobre as coisas. O desapego, então, ele é uma evolução espiritual. Quanto mais livre é o espírito, mais evoluído ele se tornará. Então, nós falamos sempre no Evangelho em liberdade do espírito, justamente porque é essa liberdade do espírito que nos levará para as virtudes praticadas por Jesus Cristo. E falando em Jesus, vamos pensar agora na passagem do Evangelho. Ele disse lá em João 12, 24 e 25, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida, a perde. E quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. O que Jesus quer dizer com isso? Pensem no grão de trigo. Já viram um grão de trigo como ele é? Pequeno, um favo dourado. Agora pensem ele sozinho, vivo, guardado lá dentro de um celeiro. Ele produzirá um trigal ou outro pé de trigo? Se ele estiver sozinho, ensacado? Não. Agora imagina se esse pequeno favo de trigo for plantado em solo fértil. O que ele será capaz de produzir? Alimento, porque o trigo pode ser qualquer coisa, pode ser o pão, pode ser uma massa, pode ser várias coisas, pode se transformar em diversas coisas. Então,
A ideia, a metáfora do trigo é que nós devemos nos desapegar, inclusive, do medo da morte, porque morrendo estaremos despertando para a vida eterna. Então, o apego à vida terrena, que não produz frutos, também é necessário ser despojado. Tudo em nossa vida terrena é transitória e vai passar, diz Hamed. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Na terra, nada se perpetua, somente a alma é imortal. Aí Jesus continua com a mesma metáfora de desapego. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Outra parte do Evangelho onde Jesus prega o desapego. E o que ele quer dizer com negar a si mesmo? É ultrapassar a transitoriedade do mundo visível e penetrar na essência oculta das criações e das criaturas. Em nenhum momento Jesus disse que era para a gente negar o que nós somos enquanto seres humanos, o que nós estamos vivendo nessa encarnação. O negar a si é ultrapassar essa transitoriedade, aceitar que necessitamos evoluir e seguir em frente. Tomar a cruz não é carregar um fardo, e sim reconhecer que este momento vai se desvanecer, não perpetuará, ou seja, não será eterno. É perceber os difíceis dilemas mentais pelos quais passamos, o que nos permitirá transitar íntegros na via de mão dupla por onde se movem, de um lado, a busca imediatista do nosso ego e do outro, a inspiração infinita da sabedoria divina. Então, tomar a nossa cruz é carregar a necessidade da mudança, da reforma, é entender que necessitamos sim nos encontrar com a sabedoria divina e mudar hábitos antigos, desapegar-se de costumes antigos. Então, para entender um pouco mais essa metáfora, aquele que deseja salvar a sua vida está apegado ao seu ego, ao seu eu interior. Nesse apego ele vai perdê-la. O que significa isso? Significa que ele vai perder-se de vista de si mesmo. A pessoa apegada ao ego, então, acaba se perdendo dentro de si mesma, dentro de suas necessidades materiais. Mas o que perde a sua vida, aquele que se desapega do seu ego, por causa de mim, vai encontrá-la. Aí acontecerá o movimento oposto, ele se integrará ao si mesmo. Então, a partir do momento em que deixamos de pensar em nós mesmos, no nosso ego, nós nos perdemos de vista. Mas quando encontramos a luz do Evangelho e nos reconectamos com Jesus e nos desapegamos da materialidade, da transitoriedade das coisas, nós voltamos a nos integrar à espiritualidade e ao nosso si mesmo e conseguimos nos enxergar como de fato nós somos. E partimos então para a nossa reforma íntima, tão necessária para a nossa evolução espiritual. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do que é sagrado. E aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do que é sagrado. A mente serena, tranquila e desapegada é como a porta estreita. Vocês se lembram da parábola da porta estreita? Que é o caminho mais difícil percorrido pelo cristão, é aquele que nos leva à porta estreita. E o caminho largo, mais fácil de ser percorrido, é aquele que nos leva à porta larga. Jesus usou diversas metáforas, que nos demonstram qual é a necessidade de percorrermos sempre o caminho mais difícil e a porta estreita, se quisermos chegar a esse caminho de transformação e de reforma íntima. Ele fala do caminho da porta estreita, ele fala do grão de trigo, ele fala da cruz que devemos carregar, ele fala do traje da festa. Então são várias parábolas,
sempre incitando a necessidade do raciocínio e de pensarmos não apenas com a visão literal, mas sim com a visão metafórica, com a visão espiritual, né? O Allan Kardec, o codificador, ele veio para nos apresentar e para desmistificar essas metáforas de Jesus e colocar um ponto de vista espírita em tudo isso, para nos levar a entender qual que é a necessidade real dessas palavras de Jesus e o seu real significado. Então, quando nós pensamos em toda a doutrina espírita, nós temos citações, por exemplo, de Emmanuel, através do Chico Xavier, por exemplo, no livro Pão Nosso, no capítulo 34, que se chama Riqueza Real, ele diz: o desapego legítimo é virtude divina, não reclama aplausos nem faz alarde, caminha silencioso com os que sabem servir. E no Pensamento e Vida, também de Emmanuel por Chico, temos o capítulo 26 com o título Desprendimento, com a fala: a posse na terra é empréstimo de Deus. Quem se apega, cega os olhos do espírito, aprende a utilizar e a devolver. Então, várias vezes o tema desapego é citado nas obras espíritas. Por isso é tão importante que nós consigamos realizar de fato o desapego e trabalhar intensamente nessa virtude. Agora, em oposição ao desapego, que é uma virtude que nós devemos trabalhar e desenvolver, vamos conhecer um pouco sobre o oposto dele, que é a dependência. Nós vimos que o desapego é uma virtude espiritual que faz parte da nossa reforma íntima e do nosso desenvolvimento como espírito. Já a dependência é uma dor de nossa alma, é algo que nós carregamos dentro de nós não com o intuito de nos fazer bem, mas pelo contrário, muitas vezes ela nos traz dor e sofrimento. De acordo com Hamed, nossa autonomia, tanto física quanto emocional e mental, como espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. Devemos entender que somos feitos sob medida. Obrigada. Devemos entender que somos feitos sob medida. O que ele quer dizer que somos feitos sob medida? Cada vez que nós decidimos reencarnar, que nós estamos prontos para o reencarne, nós viemos já com um envoltório material pré-determinado e um espírito para habitar aquele envoltório material determinado e procurar viver particularmente o nosso caminho, assumindo por completo a responsabilidade pelo próprio crescimento. O Espiritismo é uma das poucas religiões que prega a reforma íntima como uma decisão que apenas você mesmo pode tomar. Nós não temos a obrigação de incitar ou de provocar a reforma no nosso próximo. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua responsabilidade e o seu momento de evoluir para a reforma íntima. Então, a dependência também está dentro desse parâmetro. Quando nós decidimos não mais estar presos a essas relações, a esse molde, a nossa cultura ou nosso meio social no qual vivemos. Ser nós mesmos é viver na própria simplicidade de ser, libertos da vaidosa e dissimulada autossatisfação, que consiste em fazer gênero de diferente perante os outros, a fim de ostentar uma aparência de personalidade marcante. E olha que frase poderosa, que pensamento poderoso para nos fazer raciocinar bastante nessa quinta que parece domingo. Nós temos que abandonar essa necessidade de pensarmos que temos uma personalidade marcante, quando na verdade estamos sendo dependentes de um comportamento emocional, de uma necessidade de sempre responder,
de não sermos humildes, de termos orgulho. Então isso não é necessariamente traço de personalidade, e sim ainda a nossa dependência falando alto dentro do nosso espírito. Para Hamed, a dependência, ela trata-se de um estado de imaturidade emocional, onde o indivíduo transfere aos outros a responsabilidade por sua felicidade, decisões ou até mesmo identidade. Essa dependência não é só de pessoas, mas também de validações sociais, tradições familiares, regras rígidas ou até mesmo padrões religiosos distorcidos. Então, a dependência que nós criamos constrói elos em torno de todo o nosso círculo social. A responsabilidade da minha felicidade não é de ninguém, apenas minha. A responsabilidade do meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, é minha também. A minha evolução, até enquanto corpo físico, nas minhas necessidades físicas, é de responsabilidade minha também. Pois não podemos nos esquecer que somos responsáveis por nossa matéria, pela saúde da nossa matéria. O corpo físico é o templo do nosso espírito. Então nós não podemos revogar essa responsabilidade a ninguém, imputar essa responsabilidade a ninguém, pois ela é completamente nossa. Nós não devemos depender de validações sociais, de tradições familiares, religiosas ou qualquer outro parâmetro para decidirmos a não nos apegarmos. E estou dizendo socialmente, porque ainda existem outros aspectos de apego. Quando nós falamos, por exemplo, no apego emocional, no apego de controle de relações. Segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre a lei de liberdade. A doutrina espírita ensina que o espírito foi criado para ser livre e autônomo e responsável pelo seu próprio progresso. A dependência, ela afeta o livre-arbítrio e impede o cumprimento dessa missão. Então, é nossa missão tornar o nosso espírito livre e evoluído. Amor, e aí, é onde nós falamos também do amor sem posse, é quando nós imaginamos o nosso amor, as nossas relações amorosas, tanto com nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos. Nós devemos trabalhar as relações amorosas sem posse, sem a necessidade da construção desse egoísmo afetivo. A doutrina kardecista valoriza o amor desinteressado e fraterno, como nos ensinou Jesus. A dependência afetiva, ao contrário, busca possuir, controlar e exigir, que são formas de apego incompatíveis com o amor verdadeiro. Hamed explica que a dependência é uma fuga de si mesmo, uma carência afetiva, uma insegurança espiritual. Ela gera submissão, controle e estagnação de crescimento. O autoconhecimento, o fortalecimento da nossa autoestima, do nosso amor lúcido e libertador é responsabilidade de nós mesmos. Então essa é a visão do Hamed dentro desses dois livros que nós abordamos. Já Kardec, dentro do Livro dos Espíritos e no Evangelho, fala que o espírito é livre e responsável. Vínculos exagerados e possessivos são entraves ao progresso moral e espiritual, que nós devemos ter um uso consciente do livre-arbítrio, cultivar a autonomia moral e afetiva e vivenciar o amor de uma forma pura. E Emmanuel, em Pensamento Vivo e Vida e na Fonte Viva, diz que os apegos emocionais são as algemas do espírito. O amor verdadeiro não prende, ele liberta. A dependência atrasa a nossa evolução e a evangelização do sentimento disciplina o pensamento. Oração e ação no bem são as terapias da alma. Então, o que nós devemos fazer? Evangelizar os nossos sentimentos, disciplinar os nossos pensamentos de posse e de ciúme e viver
em orai e vigiai, sempre orando e buscando ações que funcionem como terapias em nossa alma, que funcionem como remédios para a nossa dor proveniente do nosso desejo de posse. Já Joana de Ângeles, que é conhecida pela sua obra toda voltada para psicologia espiritualista, ela tem duas obras muito importantes que se chamam Autodescobrimento e Jesus e Atualidade. Diz que a dependência revela um ego infantil e é resultado da falta de identidade espiritual, gera uma ansiedade e sofrimento. O que é necessário? A psicoterapia espiritual, que é a união entre o autoconhecimento, a reforma íntima e a espiritualização da nossa consciência. Por isso que o estudo do Evangelho se torna tão importante. Não é necessário que nós leiamos grandes trechos do Evangelho ou um livro espírita por semana. Não é necessário. O que é importante? Estarmos sempre em prece. Quem vem aqui na terça-feira sabe, né, que eu dei uma missão para os alunos fazerem uma prece de manhã e uma prece antes de deitar, pelo menos, e a prece da manhã seja voltada para a nossa gratidão e a prece da noite seja voltada para aquele esquadrinhamento das nossas atitudes de acordo com o que diz Santo Agostinho no Evangelho. É o nosso combinado, se eles estão fazendo... Então, né? Tô vendo várias cabecinhas acenando aqui sim. E trazer o Evangelho para o nosso dia, além dessas duas preces, é apenas abrir o Evangelho e ler um pequeno trecho. É a famosa evangelioterapia. Naquele momento em que mais necessitamos, em que mais estivermos descontrolados, nervosos, enraivecidos, ansiosos, é só abrir o Evangelho e ler um trecho. Naquele momento, você vai estar espiritualizando a sua consciência, trazendo o seu espírito de volta ao eixo, se realinhando espiritualmente e conseguindo ter uma postura que seja mais digna do Senhor Jesus. Enfim, o verdadeiro amor, meus irmãos, é a diferença fundamental entre amor e dependência. É observar com clareza nas ações e nos comportamentos das criaturas. Então, quando nós conseguimos de fato amar, nós não dependemos daquele ser amado ou daquele objeto amado, e também nós conseguimos deixá-lo ser livre e tomar suas próprias atitudes. A dependência, ela prende possessivamente uma pessoa a outra, enquanto que o amor verdadeiro, de fato, ele incentiva a liberdade, a sinceridade e a naturalidade das ações. O dependente, ele é caracterizado por demonstrar necessidade constante de reclamar sistematicamente a atenção do outro. Ele dirá, eu amo você, quando na verdade ele quer dizer, eu preciso de você. A dependência, ela gera dores na alma, já a liberdade para amar é um direito natural de todos os filhos de Deus. Então, a dependência, como nós vimos, se superada e o apego, se atingido, se conquistado, né, o desapego, ele gerará em nós frutos muito úteis, muito bons, que nos levarão ao progresso espiritual nesta vida, que são muito importantes, né, de fato, nós termos aí, conseguirmos, né, desapegar da matéria e dessa convivência que nós temos aqui materialmente e buscarmos algo que seja mais próximo do que nos ensinou Jesus. Carregar de fato a nossa cruz, assumir o nosso jugo, assumir a nossa reforma íntima diária, no dia a dia, para podermos estar condizentes com tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa maravilhosa doutrina espírita. Obrigada por me ouvirem, obrigada por estarem aqui presentes conosco mais uma vez. Eu finalizo essa palestra com muita gratidão e alegria no coração por ter podido falar sobre esse tema tão importante para vocês. Gratidão.